a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, por estarmos encerrando a campanha de missões, né? Com a igreja focada nisso, com a igreja pensando nisso, isso é uma grande bênção. Irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 11, nós leremos os versículos 28 até o 30. Mateus, capítulo 11, nós leremos do 28 até o 30. Amém? Amém. Todo mundo já abriu aí? Mateus 11, 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Senhor, aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo. Nós te pedimos, Pai, que nos ilumine através do teu Santo Espírito, nos dê discernimento, abra os nossos corações e nos ajude, Pai, a entender a tua palavra. Nos edifique, nos abençoe, nos fortaleça, nos revigore através da tua Escritura. E que toda a glória e toda a honra seja somente tua, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Mateus 11, 28 a 30. É uma passagem que a gente usa para muitas coisas, mas quando estou lendo essa passagem, uma das coisas que me vem à mente logo de cara é um contexto de guerra. Talvez os irmãos podem pensar, mas por que um contexto de guerra? É porque na guerra, irmãos, aquilo que as pessoas mais desejam é descanso, alívio. Ninguém aguenta estar naquela tribulação, vendo pessoas mortas de um lado, pessoas sendo feridas, aquela inconstância. Você não sabe o que pode acontecer. Então, talvez se nós chegássemos para alguém que vive em um contexto de guerra, talvez lá no Oriente Médio, na África, em países que têm guerra civil ainda hoje, e a gente perguntasse para eles: qual o seu maior desejo? Talvez a resposta seria: eu quero descansar, eu não aguento mais viver nisso aqui. Mas mesmo nós aqui no Brasil, aqui em Vitória da Conquista especificamente, não estamos vivendo um contexto de guerra especificamente, mas a vida anda meio estranha, né, irmãos? A gente vê nossos entes queridos morrendo, nossos amigos ficando doentes, a inconstância do dia a dia deixa a gente atribulado, o nosso coração fica com medo dos noticiários. A gente não tem mais aquela segurança de falar: não, amanhã eu vou fazer isso e isso, semana que vem eu vou fazer isso e isso. Não tem, tudo pode mudar. Parece que às vezes a gente está vivendo em um contexto de guerra, né? E se chegasse para algum de vocês e perguntasse: irmão, o que você mais quer nesse momento? Talvez você falaria que o coronavírus vai embora, que esse vírus acabe logo, que a gente tenha alívio, que a gente volte com tudo ao normal. E aí, nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus está falando, pregando para algumas pessoas, e ele toca em um ponto muito importante. Ele diz assim: venham, e aqui vocês vão achar descanso para vossas almas. Venham, e aqui vocês serão aliviados. E é nisso que nós vamos pensar nessa noite. Nessa noite nós vamos pensar no grande renovo
para os cansados e sobrecarregados, e o gentil convite do Filho. Pegou, irmãos? Nós vamos pensar nessa noite no grande renovo para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e também no gentil convite do Filho. Então a pregação de hoje é para quem está cansado e sobrecarregado. Se você não está cansado e sobrecarregado, você pode dar uma licença aqui. Mas não é só fisicamente não, irmãos. Não é só fisicamente, nós vamos entender isso. Mas antes de adentrar nos pontos da pregação, a gente precisa entender um pouquinho mais do contexto em que essa passagem está inserida. Porque é muito importante a gente entender isso para saber aonde Jesus falou isso aqui e para quem Jesus falou isso aqui. Se você voltar uma página na sua Bíblia, você vai ver que lá no capítulo 11, Jesus anda pregando pelas cidades e algo muito interessante acontece. João o Batista, ele ouve lá do cárcere que Jesus está pregando, as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, e ele pergunta, ele manda assim, olha, vai lá e pergunta a ele se ele é o verdadeiro Messias, pergunta se ele vai salvar mesmo o povo. E Jesus manda responder. Os irmãos conhecem bem, olha, João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e aos cativos é pregado as boas novas do reino. O evangelho está sendo pregado, e essa é a resposta que Jesus manda a João. E Jesus também diz a respeito de João que de nascido de mulher, João Batista foi o maior de todos, certo? Mas depois que Jesus diz isso, ele aponta algo muito interessante. Ele começa falando assim, olha, se em Tiro e Sidom, que são cidades gentias, irmãos, o que são cidades gentias? São cidades que não têm judeus, que não é povo de Deus. São cidades de pessoas que não conhecem o Antigo Testamento, as Escrituras. Mas Jesus diz assim para eles, ó, se em Tiro e Sidom tivesse feito esses milagres que eu faço aqui no meio de vocês, aquelas cidades eram convertidas. Se até em Sodoma eles vissem o poder de Deus que é manifestado diante de vocês, aquele povo tinha se convertido. Ai de ti, Cafarnaum, porque se vocês observassem aquele que está diante de vocês, vocês teriam outras atitudes. O Senhor está falando para aquele povo, irmãos, que eles têm o Messias, eles têm o Cristo encarnado na frente deles, mas eles não estão entendendo nada. Eles estão rejeitando, eles estão recusando o Senhor. E o Senhor diz assim, olha, mas se naquelas cidades isso tivesse acontecido, eles seriam muito melhores do que vocês. Por quê? Porque o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Os líderes daquela época, a maioria do povo que estava esperando um Messias governante e poderoso, um Messias que viesse expulsar os romanos da terra de Israel, um Messias que viesse reerguer a nação de Israel no ponto de vista militar, no ponto de vista econômico, no ponto de vista civil. Eles estavam esperando esse Messias, e quando eles veem um Jesus entrando num jumentinho na cidade, um Jesus que não tinha nem onde repousar sua cabeça, eles o recusam. Eles o recusam. E o Senhor está dizendo, olha, se isso fosse feito naquelas cidades, eles teriam se convertido. Vocês são duplamente responsáveis. E aí ele diz algo interessante. Vinde a mim, que é o texto que a gente leu. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa plateia aqui do Senhor é um misto de gente. Tem fariseu, tem escriba, tem líder religioso, tem seus discípulos, tem aqueles que creram. E o Senhor está chegando para todos eles e oferecendo um gentil convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão achar descanso para vossas almas. Esse é o cenário, irmãos. Pintou o cenário aí na mente?
Essa é a situação da nossa passagem hoje. E eu só queria compartilhar com os irmãos 2 pontos nessa noite. O primeiro ponto é que a arrogância endurece o coração. Pegou? Bem simples, né? A arrogância, irmãos, endurece os corações. Talvez você se pergunte, por que os líderes religiosos, por que a maioria das pessoas que estavam diante de Jesus naquela época não aceitaram como Messias? Por que o Senhor teve tanta resistência quando Ele pregava as boas novas do Evangelho? E a resposta é uma: aquelas pessoas estavam espiritualmente cegas pela arrogância. Eles estavam espiritualmente cegos pela arrogância, pela soberba de não querer se dobrar, de não querer se curvar diante daquele que estava diante deles. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência. Já percebeu o quanto é difícil da gente receber algo totalmente de graça? Que a gente não levantou nem um dedinho de esforço? Já percebeu isso? Eu não sei se os irmãos já receberam um presente de uma pessoa que você nunca esperava. Você está lá, tranquilo, você não está nem pensando em nada. E de repente vem uma pessoa que você nem espera e fala: toma aqui, meu irmão, para você. Para você, para mim? Não, mas não é meu aniversário. A gente responde assim, né? Mas não é meu aniversário hoje. Não, é para você esse presente. Eu, não, mas eu não tenho nada para te dar em troca. Não, eu estou te dando esse presente, toma aqui. Ou então o irmão vem com uma ajuda financeira e fala: olha, isso aqui é para você, toma. Você fica todo desconcertado. Por quê? É graça. Você está recebendo um presente e você não levantou nenhum dedinho. Você não se esforçou, você não deu um presente no aniversário daquela pessoa, você nunca nem fez nada para aquela pessoa, nem uma bala você já deu para aquela pessoa. E aí você recebe aquilo e você fica meio sem jeito. É isso que estava acontecendo com essas pessoas aqui. Eles estavam acostumados em se esforçarem. Eles estavam acostumados em colocar um tanto de obrigações para cumprir, um tanto de coisa para fazer. E Jesus diz assim: vinde, tomai, comei, bebei, é tudo de vocês. Aí eles ficam: não, ele vai fazer o quê? Ele, nada, porque vocês não podem fazer nada. Aí eles não conseguem aceitar isso. Eles não conseguem aceitar. A arrogância começa a endurecer o coração. E o presente que é disponibilizado àquelas pessoas por livre graça é rejeitado. O nome disso, irmãos, é justiça própria. É você se esforçar, tentar cumprir a lei, tentar obedecer às Escrituras para você ser aceito, para você obter descanso, para você obter paz, para você obter salvação. Mas não é assim que funciona no Evangelho. E eu quero que isso fique claro para você hoje. Não é assim que funciona no Evangelho. Você obedece e você é amado. Não. No Evangelho você é amado. E por isso você obedece. O Senhor não pede para você obedecer primeiro e depois Ele vai te amar. Não. Ele diz: você é amado. E o amor do Senhor em seu coração gera a obediência. Olha o que está escrito aqui: Ele me amou, Ele nos amou, e nós amamos só porque Ele nos amou primeiro. E a Escritura diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então no Evangelho é assim, irmãos. Você é amado, você é aceito na mesa como filho, e por isso você obedece. Por isso você obedece. Essa deve ser a nossa resposta ao mundo. Porque o mundo olha para a igreja e o mundo pensa assim da igreja: ah lá, tá vendo? Eles fazem tudo certinho, por isso que o Senhor ama eles. Isso não é o Evangelho, irmãos. Isso não é o Evangelho. Isso é o Evangelho farisaico. É o Evangelho de mentira. Mas o verdadeiro não. O verdadeiro não, porque não tem ninguém aqui que faz tudo certinho. E o Senhor, mesmo assim, nos ama primeiro. O Senhor nos ama primeiro. E aquela plateia que rejeitou a Jesus, que recusou o Senhor, com arrogância no coração, com a soberba de não querer se dobrar, com a dificuldade
de aceitar o livre presente da graça, com a justiça própria entranhada em seus corações. Estavam ouvindo aquilo e se endurecendo cada vez mais. Mas aqueles que estavam dispostos a largar tudo, aqueles que estavam dispostos a abrir o coração e dizer: Senhor, nada em minhas mãos eu tenho, nada em minhas mãos eu trago, eu não tenho nada. Aqueles recebiam o favor do Senhor, aqueles recebiam o descanso, aqueles eram chamados para perto do Senhor. A arrogância, irmãos, endurece o coração. E talvez você pense: não, Jonas, mas endurece o coração daquelas pessoas, na nossa não, porque a gente não tem mais esse negócio de fariseu, a gente não tem mais esse negócio de cumprir a lei aqui não, para alcançar a salvação. Não, Jonas, isso não vai acontecer com a gente. Mas, irmãos, muitas vezes em nossas vidas, a gente dá ao Senhor esperando em troca. A gente obedece para querer pedir alguma coisa mais tarde. E não é assim que funciona no Evangelho. Não é assim que funciona no Evangelho. Nós somos aceitos pelo sangue de Cristo. Nós obtemos descanso pelo sangue de Cristo. Nós obtemos alívio das nossas cargas pelo sangue de Cristo. E pelo Senhor somente. Não é por nada que nós fazemos, não é por nada que nós cumprimos, mas é por Ele somente. Esse é o primeiro ponto. A arrogância pode e ela vai endurecer os nossos corações, assim como ela endureceu o coração daquelas pessoas que ouviam ao Senhor e rejeitaram o Senhor. O Senhor está convidando, mas eles rejeitaram. O segundo ponto, meus irmãos, é que em Cristo, nós temos o descanso almejado, o descanso procurado. Olha só o que o Senhor diz no versículo 28. Vinde a mim. O que os fariseus daquela época diziam? Façam. Seja perfeito. Cumpra. O que o Senhor está dizendo? Vinde. Qual é a nossa resposta ao mundo sedento? Qual é a nossa resposta às pessoas que estão lá fora? Qual é a nossa resposta no contexto de missões? Não é faça, é vinde. Vem para perto dele. Vem aprender dele, que é manso e suave. É humilde de coração. Irmão, se você chega para alguém e diz assim: olha, você tem que fazer isso para você ir até o Senhor, você está ensinando para ele algo que não está na Escritura. Porque o que está na Escritura é que Cristo já fez. E nós recebemos por fé e por graça. Não é no nosso esforço. Então é por isso que quando Jesus está falando com aquelas pessoas, aqueles homens que estavam encharcados de justiça própria, estavam encharcados da sua arrogância, o Senhor diz assim: ó, vinde. E eles enlouquecem, porque a pregação deles é o quê? Faça. Mas a pregação de Jesus é vinde. Vem ser transformado aqui. Vem. O Senhor oferece a verdadeira salvação, porque só Jesus pode dar a verdadeira salvação. Enquanto os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos mal intencionados oferecem obrigações às pessoas. As pessoas não precisam, irmãos, de mais obrigações. As pessoas precisam de verdadeira salvação. Só em Cristo há essa verdadeira salvação. Só no Senhor Jesus. E a partir dessa verdadeira salvação, nós temos o descanso almejado. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós temos esse descanso. Primeiro, nós temos paz com Deus. Depois, nós temos a paz de Deus habitando em nosso coração. Entendeu a diferença? Primeiro, nós temos paz com Deus. Depois, nós temos a paz de Deus. Por quê? Porque antes de Cristo, como era a nossa relação com o Pai? Era uma relação de guerra, era uma relação de conflito. Mas reconciliados com Deus por Cristo Jesus, nós temos paz.
Nós temos paz, e essa paz é alcançada pelo sangue de Jesus Cristo. E a partir do momento que nós temos essa paz, ela começa a reinar em nosso coração. E a nossa vida passa a ser uma vida diferente, passa a ser uma vida transformada. Mas, Jonatas, esse descanso oferecido pelo Senhor para aquelas pessoas aqui, esse descanso engloba o que na vida daquelas pessoas? Eu separei aqui 3 coisas. Esse descanso envolve a salvação do pecado. Nós ansiamos por salvação. O Senhor Jesus Cristo vem e dá ela, e derrama ela sobre o nosso coração. E a partir desse momento nós temos descanso. É como se tirasse um fardo das nossas costas. Mas esse descanso também envolve renovo da parte do Senhor. Essas pessoas aqui, elas estavam escravizadas por mais obrigações, por mais leis, por mais exigências, que muito ultrapassavam o que estava escrito. Elas estavam cansadas de viver daquela forma. E elas precisavam de renovo espiritual também. E o Senhor oferece isso para a gente. O Senhor nos dá isso também. E também, esse descanso, o terceiro aspecto, é que ele é escatológico. Que palavra difícil, né? Mas esse descanso, irmãos, ele também é escatológico. Por que ele é escatológico? Porque a partir do momento que Cristo nos salva, a partir do momento que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reina em nossos corações, nós podemos ter certeza de que esse mundo aqui não é o fim. A vida não acaba no túmulo. Mas nós podemos ter certeza que depois da morte, em Cristo, nós habitaremos no descanso perfeito com Deus. E esse descanso perfeito com Deus é o céu que nós tanto almejamos e esperamos, a vida com nosso Pai em perfeição completa. Então, olha o tanto de coisa que aborda a pregação de Jesus, que envolve o que Jesus está querendo dizer para aquelas pessoas. Ele diz: vocês obterão descanso para a alma, serão aliviados. Vocês que estão sobrecarregados, venham e encontrarão descanso. E esse descanso é salvação, é renovo e é promessa de que um dia nós estaremos com Ele, de que um dia nós habitaremos no descanso perfeito e pleno, onde nenhuma lágrima mais escorrerá do nosso rosto, onde a gente não vai precisar mais lutar contra a carne, contra o pecado, porque nós seremos perfeitos, habitando no novo corpo que o Senhor nos dará. É ou não é uma bênção? É sim, irmãos, é sim. Para aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, isso é uma grande bênção, sim. E o que é esse jugo do versículo 30? Olha aí: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui quer dizer que a vida cristã é fácil e sem nenhuma dificuldade? Não, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que é difícil. Então, o que esse jugo aqui quer dizer? Só para contextualizar os irmãos, um jugo era aquilo que é colocado nos animais para eles puxarem cargas pesadas. Então, o jugo ele tem uma relação muito importante com direção. Quando você coloca o jugo em alguém, você está direcionando, você está disciplinando ele, ó, vai por ali. Então, quando Jesus disse que, ó, olha, o meu jugo é suave, é que o fardo, Jesus já levou na cruz, Ele já pagou aquele fardo. Agora, Ele nos dá a direção, o caminho para andarmos no discipulado com Ele. E isso, irmãos, isso é feito por Ele, não com o fim de esmagar-nos, mas com o fim de aperfeiçoar-nos, para que nós sejamos conforme a imagem dele. Então, não é ausência de tribulações, não é ausência de dificuldades, mas é que o Senhor está nos dando direção. Ele não deixa a gente solto. Olha, agora que vocês foram salvos, vocês podem caminhar de qualquer jeito. Não, nós temos o jugo do Senhor.
a direção que vem dele, a disciplina que vem dele, o discipulado que vem dele, para sermos conforme a imagem dele. E isso é suave, é leve, não vai nos machucar negativamente, mas busca o nosso aperfeiçoamento, meus irmãos. E quem está nos dando isso, quem está falando isso conosco, é aquele que se diz manso e humilde de coração. É o servo sofredor de Isaías 53, lembra daquela passagem? Que diz que nele não há beleza, que ele foi esmagado, que ele foi moído, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, que ele sofreu no madeiro como ovelha que vai para o matador. Este servo sofredor, este Jesus, ele é manso, ele é humilde de coração. E ele disse: vinde, 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 vinde a mim, todos vocês, porque em mim, Cristo disse, há renovo, a salvação e a promessa de que um dia todo sofrimento terá um fim. Eu quero ler uma passagem lá de Jeremias 6,16, se você tiver aí com a Bíblia aberta, que diz assim, Jeremias 6, versículo 16: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. De novo, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Qual é esse bom caminho, irmãos? Cristo, aquele que se diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas isso aqui está sendo dito aonde? Em Jeremias, muito antes de Jesus vir à terra. Já está mostrando aqui, olha o bom caminho, siga ele, e vocês acharão o que para vossas almas? Descanso, porque as Escrituras testificam de Cristo, elas falam dele, elas não falam de você e nem de mim, elas não dizem a respeito da gente em primeira instância, elas falam de Cristo, elas falam de Cristo. Cristo é o que nós precisamos. E aqui em Jeremias ele diz: vão pelo bom caminho. Mas o que as pessoas fizeram? Não andaremos. Recusam. Por quê? Nós acabamos de ver um coração arrogante, cheio de justiça própria, que não se curva, cheio de soberba, não consegue receber o livre presente da graça, não consegue atender ao gentil convite do Filho: vem. O jugo de Jesus, meus irmãos, é muito diferente do que o jugo dos outros. E o contraste é justamente entre o fardo, aquele peso de estar submisso ao Antigo Testamento de uma forma farisaica, de uma forma que você obedece para ter, você obedece para pedir, obedece porque você precisa solicitar ali depois. Então, o contraste é entre essa obediência, essa submissão e a libertação sob Cristo Jesus que nós temos, de estar diante do Senhor, de estar diante daquele que diz assim: você será aliviado, não pelos seus méritos, mas porque eu vou pagar o preço. O contraste dos juros é justamente isso. E aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar naquele momento, eles não podiam deixar de fazer uma relação com o jugo da lei, que era colocado pelos fariseus, pelos seus líderes, pelos mestres daquela época. Então quando diz assim: olha, toma o meu jugo,
porque Ele é suave, porque Ele é leve. Aquelas pessoas logo pararam para pensar, mas eu ouço a minha vida inteira que é difícil, que é penoso, que eu tenho que me matar a fim de alcançar a salvação. O Senhor diz, não, isso não é a partir dos seus esforços. Isso não é a partir dos seus esforços. Isso vai gerar sobrecarga, isso vai gerar tristeza, isso vai gerar cansaço. Mas em Cristo, irmãos, em Cristo nós temos descanso de verdade. Amém? Jesus, Ele é quem convida os cansados e os sobrecarregados, não os sábios e os cultos, não aqueles que se engrandecem, mas os humildes. Quem é você nessa história, meu irmão? Quem é você nessa história? O filho que revela o Pai, ele vem ensinar os pequeninos, não os grandes. Ele vem mostrar aos pequeninos um novo caminho. Quem é você nessa história, meu irmão? Quem é você diante de tudo isso? Muitas vezes nós temos a mania, a inclinação de fazer o quê? Inflar, engrandecer. Mas saiba, não há graça para aqueles que se engrandecem, mas para aqueles que se diminuem, há graça sim. Há graça sim. O vinde do Senhor é para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, mas que buscam o descanso. Você tem se cansado diante de tantas coisas que vêm acontecendo? De tantas notícias que dá vontade de falar assim, eu não aguento mais isso, eu não quero mais ouvir. Amigos ficando doentes, pessoas queridas indo embora. Isso gera tristeza em nossos corações, não gera? Gera. Mas saiba, irmãos, que há graça da parte do Senhor para você, que há descanso da parte do Senhor para a sua alma, e você pode recorrer a Ele. Ele é humilde de coração. Ele nunca rejeitou um coração quebrantado e contrito. Será que nós podemos achar conforto nele? Sim. Nós podemos achar conforto no Senhor. Sim. Pessoalmente, irmãos, eu ando cansado de ouvir tanta tragédia. Tanta tragédia. A justiça parece que está meio torta ultimamente. Mulheres são abusadas e os infratores não são condenados. Os políticos roubam de cara limpa e nada acontece. As pessoas continuam sendo oprimidas, continuam sofrendo e sofrendo injustiças atrás de injustiças e nada muda. A minha esperança é que o meu Jesus, o nosso Senhor, que diz que vela por nós, que está nos olhando, nos conduzindo, que Ele venha e faça justiça e que Ele nos traga o descanso que nós tanto almejamos. E tenho certeza, irmãos, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E lá, naquele dia, o sol da justiça vai raiar, irmãos. O sol da justiça vai raiar. E nossas almas serão adentradas no descanso perfeito com o Senhor. Amém? Em Jeremias 31, 25, eu concluo com esse texto. Diz assim: restaurarei o exausto e eu saciarei o enfraquecido. Sejamos diante do Senhor exaustos e enfraquecidos, confiando somente na força dele, e então seremos renovados. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço porque o Senhor fala através das Escrituras.
Te agradeço porque nós podemos ler, entender e aplicar em nossas vidas, em nossos corações. Eu te agradeço porque o Senhor conduz a tua igreja, porque o Senhor fortalece a tua igreja, porque o Senhor dá o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Obrigado, Senhor, por trazer descanso às nossas almas, por dar descanso àqueles que estão oprimidos, por aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que esta igreja entenda isso, Senhor. Entenda isso. O Senhor nos amou e nós devemos levar essa mensagem às outras pessoas. Não como uma forma de alcançar algo do Senhor, mas por termos tanto e por estarmos com o coração tão grato, cheguemos às pessoas e convidemos ao banquete do Filho. Obrigado, Senhor, por tamanha salvação. Em nome de Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela palavra trazida através do seu servo, Jonatas, seminarista Jonatas. Deus continue abençoando a vida dele e colocando sempre à disposição de Deus para trazer palavras como essas aos nossos corações. Lembre-se, e ele colocou aqui muito bem, nós obedecemos porque ele nos ama, tá? Não é como, isso é que faz a diferença de Igreja de Cristo e igrejas. A Igreja de Cristo ensina que Cristo ama, por isso obedecemos. A igreja liderada por homens e para homens ensina que deve obedecer para adquirir bênçãos. Temos muitas assim. Não é o ensino correto. Ele nos ama. Por isso, nós obedecemos. Nós temos muitos fardos, como ele colocou aqui, mas o convite dele ainda está em evidência. São aproximadamente 2000 anos. Está em total evidência. Muitos têm se escusado deste convite. Muitos têm rejeitado. Alguns por questão religiosa, que é o contexto qual o irmão Jonatas trouxe aqui. Outros pela dureza do coração, que é também que o irmão Jonatas também trouxe aqui. A dureza pode vir pela soberba, o orgulho, ou então pode vir por falta de conhecimento, que é o que diz a palavra de Deus. Falta de conhecer a Cristo. E o convite dele é para que você conheça dele. Não é para conhecer o pastor José Newton, não é para conhecer o seminarista Jonatas, nem o pastor Elias, nem qualquer um aqui. É para conhecer Cristo. E vamos cantar então a primeira e última estrofe do hino 217. Irmã Cláudia, por favor, nos auxilie aqui. O hino 217 tem o título Segue-me. E a primeira estrofe diz assim: escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti em toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri, segue-me, vem, segue-me. Agora ele tem que sentar, né? Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guia-te na eterna luz, segue-me, vem, segue-me,
Amém. Os irmãos podem se assentar. A última estrofe, o que fala? A primeira é um convite, a última já é uma aceitação. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Eu não estou no futuro, eu estou no presente, sigo. Eu ouvi, sei que Ele me ama, por isso eu sigo, por isso eu obedeço, por isso eu atendo o seu chamado, por isso eu sigo, não seguirei. Quantos aqui estão seguindo? Quantos estão seguindo? Quantos ainda estão no futuro? Enquanto o futuro, nesse seguirei, eu quero te dar a oportunidade. Ao término do culto, por favor, acenda a luz aqui. Ao término do culto, estarei na porta. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, essa palavra é ministrada pelo seu servo, o seminarista Jonatas, e quer aceitar esse convite de Jesus Cristo, é Ele que fala que o jugo dele é suave, é Ele que fala que o jugo dele é leve. Ele quer que você o siga, quer que você seja obediente. Há alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? É simples, é só falar assim: eu quero seguir Jesus. E Ele diz assim, que quando você toma uma decisão, quando o pecador toma uma decisão dessa natureza, nos céus há cânticos de louvores entoados pelos anjos diante do trono de Deus. Olha que alegria é essa. Enquanto o mundo, enquanto os homens que quer te usar, ringem os dentes de pavor, mas quer dar essa alegria a Cristo, quer dar essa alegria a Deus. Se alguém aqui quer tomar essa decisão, também tem essa oportunidade. Há alguém aqui nessa noite? Se não há, e caso haja e não queira tomar essa decisão, no final do culto pode nos procurar. Vamos orar, mas eu preciso dar só